Senhor. Olhai por nós, mostre o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Bom, meus irmãos, vamos agora fazer uma página de abertura. Eu procurei uma bem curtinha, para não tomar muito tempo da Marcele, que ela fala muito. É do livrinho Agenda Cristã, a obra é psicografada por Chico, a mensagem é de André Luiz. E o título é Pode Acreditar. Falará você na bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo à inspiração superior. No entanto, se não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras em matéria de fé. Entretanto, se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades. Contudo, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará ante os olhos mortais do mundo a galeria dos heróis e dos santos. Mas, se não praticar os bons ensinamentos que conhece, perante as leis divinas, recomeçará sempre o seu trabalho cada vez mais dificilmente. Você chamará Jesus, Mestre e Senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. Pode acreditar, é o título, né? Então é isso aí, é amor no coração em tudo que a gente faz. Se não tiver, não adianta, por mais perfeito que sejamos ou que façamos. Fica aí a mensagem, vamos fazer agora a nossa prece. Neste momento, elevamos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que permitam que Germano e sua falange possam interceder por todos nós. Entramos aqui nesta noite, nesta casa, alguns felizes,
alguns tristes, alguns adoentados, alguns preocupados, cada um trazendo uma carga, às vezes até muito pesada nas costas. Pedimos então que a espiritualidade amiga possa aliviar esse momento, auxiliando a todos nós nas nossas necessidades. E os fluidos serão irradiados por essa grande equipe espiritual, possa atuar sobre o nosso corpo físico, sobre o nosso coração, a nossa mente, nos dando força e coragem para enfrentarmos as dificuldades. E lembrando sempre da mensagem de Maria: tudo passa, as coisas boas e as coisas ruins, tudo passa. Então, que possamos ter essa fé e essa certeza que tudo passará e, com certeza, todo esse fardo será aliviado por Jesus. Pedimos por todos os trabalhos da casa, pela equipe responsável pela fluidificação das águas, pedimos pela Marcele, que seja amparada e inspirada para fazer o estudo desta noite. Pedimos por todos os nomes colocados nas caixinhas. E assim, então, na certeza de que já estamos melhores e que ao final do trabalho estaremos ainda melhor, pedimos a permissão para dar início aos trabalhos e estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Contigo, Marcelo. Posso contar um? Posso. Boa noite a todos, muita paz. Hoje eu trouxe para vocês, não é uma palestra, né? Eu resolvi resgatar um trabalho que eu fiz aqui na casa, bem antes da pandemia, né? Que era fazer um estudo dos livros de André Luiz. Eu acho que o pessoal gostava bem, porque assim, mesmo a gente já tendo lido, né? A obra de André Luiz é muito rica. Eu acho que ele foi o primeiro espírito que trouxe para a gente, ele descortinou a vida espiritual de tal forma que a gente se impressiona, né? Virou filme, virou... Essa temática é muito interessante, porque a gente sempre fica naquela expectativa e na dúvida, como é do outro lado, né? O que nos espera? E ele veio mostrar isso para a gente. Para vocês terem uma ideia, em 1941, as obras dele são bem antigas, né? Em 1941, Emmanuel falou para Chico que ia se aproximar dele um espírito de um médico que estava preparado para fazer um trabalho com ele, de trazer a realidade da vida espiritual, né? E para vocês terem uma ideia como é que é o trabalho da espiritualidade, a gente fala de tempo, nós somos tão ansiosos, né? A gente quer tudo rápido. Sabe quanto tempo André Luiz levou para ficar se adaptando a Chico Xavier, né? Fazer aquela sintonia com o médium? 700 dias. Então, só em 1944 que ele lançou a primeira obra, que foi o Nosso Lar. E aí foi uma sequência, né? Eu trouxe o livro Ação e Reação, que a gente fala muito da famosa lei de causa e efeito, né? E aqui nesse livro ele é muito bom. E tem uma história que é a história principal, que eu vou começar aqui, mas a gente vai ver ao longo do... Eu vou tentar dividir em algumas quintas-feiras esse trabalho, né? Porque o livro tem mais ou menos 20 capítulos. Então vejam, ele foi psicografado em 57. Nesse período, o André Luiz ele teve a oportunidade, ele teve a permissão, né? Ele era do Nosso Lar, uma colônia espiritual que está localizada, todo mundo sabe, né? Na região aqui mais ou menos de Campos, na região do Rio de Janeiro. Existem outras colônias espirituais, a gente tem na literatura espírita, né? Diversos outros nomes em várias regiões do Brasil e do mundo, né? Porque ninguém está descoberto, né? Nós não somos privilegiados. E ele teve a permissão do Ministério do Auxílio de estagiar num local fora do Nosso Lar, que é chamada Mansão da Paz. A Mansão da Paz, ela é uma jurisdição de Nosso Lar, né?
mas ela fica, porque vocês lembram que nosso lar, o pessoal tem aquela coisa, eu quero desencarnar, eu quero ir para o nosso lar, né? Todo mundo quer ir para o nosso lar, porque a gente acha que é coisa maravilhosa, mas a nosso lar está na região do umbral. Ele fica localizado no umbral, né? Então a gente tem, eu trouxe esse livro aqui também, a gente tem na biblioteca, não sei se vocês conhecem, Cidade do Além. Esse livro, gente, ele é um trabalho foi do Chico, com uma médium chamado Eigorina Cunha, e pelo espírito de André Luiz e Lúcio. O Chico e a Eigorina, eles se desdobraram para conhecer nosso lar, né? Só que o Chico, ele não conseguia desenhar. Então a Eigorina tinha essa aptidão. Ela desenhou esse livro aqui, gente, quem gosta de desenho, de planta, de coisas, plantas pilotos, ele tem todo o mapa de nosso lar. É assim? Toda a geometria de nosso lar, os ministérios, né? Então, quem quiser, se debruça nesse livro, porque é muito interessante. E o nosso lar, ele tá localizado no umbral, mas fora do umbral ainda tem um umbral pior, que é o umbral médio e um umbral grosso. Então, a jurisdição a Mansão da Paz, ela está fora de nosso lar. E aí ele vai estagiar lá por 3 anos nessas regiões. O André vai junto com o Hilário, que também é um outro que estava aprendendo as coisas assim como o André, né? E esse livro ele vai saber as relações da lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? Só para a gente lembrar que vocês já estão carecas de saber. Não posso falar careca, né? Que a gente não pode mais falar essas coisas. Mas estão cansados de saber, né? É a famosa ação e reação, né? Ou tudo aquilo que a gente... Deus, gente, ele é perfeito, né? Ele é imutável, é imaterial. Ele consegue estar em todos os lugares, né? Mas o que ele fez para manter tudo equilibrado? As suas leis. São as leis naturais ou leis divinas. Tudo isso mantém as coisas em equilíbrio. Quando ele nos criou, né? A gente está submetido a essas leis. Todas as vezes que a gente vai contra essa lei, né, ou a gente incorre algum erro, né, a gente faz alguma coisa errada e vai contra essa lei divina, a gente vai colher, né, aquilo que a gente plantou. Não é castigo, porque a lei de Deus não castiga, né? Ele educa. E a lei de causa e efeito, na verdade, ela é educativa. Assim como a gente educa os nossos filhos, né? O Pai também nos educa e nos dá essa oportunidade de aprender novamente, de fazer e perdoar, né? Aqui a gente vai ver muitos casos onde os espíritos eles são confrontados com a sua consciência. Eu acho que é o pior problema, né, do espírito, porque tem uns que não tem consciência de nada, ainda está no mal, né? Está ali. Mas aquele que está conseguindo ganhar consciência, o primeiro sentimento dele, quando ele é contrário à lei, é o remorso e a culpa. Então a gente vai se confrontar com muitos espíritos nessa situação. Então a gente vai ver esses processos, tá, gente? Então o André Luiz, ele descreve a Mansão da Paz, né, como ele fala até de um lugar chamado Mosteiro de São Bernardo, que existe entre a Suíça e a Itália, que fica lá nos Alpes suíços, né? Tem aquela geografia ali que tem as neves. Ele falou, gente, é muito parecido com o Mosteiro de São Bernardo, só que lá não tem neve, né? Ele falou que a região lá é como se fosse aquela construção, só que é totalmente sombria, né? Nebulosa. Então é um local bastante inóspito, sabe? O diretor desse lugar que recebeu o André muito bem foi o Druso. Eu gosto dos nomes que o André usa, né? Não é pseudônimo, né, gente? Ele usa esses nomes. Aí o Druso, ele fala para o André que ele está lá há 50 anos na casa, e ele chegou lá como um enfermo. Ele foi daquelas pessoas que agora, as pessoas que ele socorre agora, ele foi um dia aquela pessoa, né? Então ele ficou lá por 50 anos,
E aí passou por todo o processo que a gente acha que vai chegar lá e vai sentar na janela, né? Não, ele chegou, ele foi recolhido, trabalhou na limpeza, assim como o André teve que aprender isso também. Trabalhou na limpeza, foi professor, magnetizador, até chegar a diretor dessa escola de reajuste, uma escola de reajuste. Então ele fala que está situado nas regiões inferiores por mais de 3 séculos, uma zona castigada por natureza hostil. E ele fala, aqui é o mapa que tem no livro, nesse livro aí do Cidade do Além, tá, gente? Aqui está nosso lar, tá? Aqui, ó, gente, próximo da crosta, são os umbrais mais pesados, umbral médio, umbral grosso. Ele tem essa estrutura aí, tem recursos de segurança, porque a gente vai ver que os nossos irmãozinhos lá, eles não são moles, tá? São espíritos muito endurecidos e que muitos não têm nem um pouco vontade de fazer o bem. Pelo contrário, eles continuam renitentes no mal. E eles também são inteligentes, né? Eles não são burros, eles são inteligentes. E eles têm recursos magnéticos poderosos também para confrontar essas instituições, tá? Ele fala que, ele explica para o André que eles sofrem ataques. É como se fosse, ele faz uma analogia, como se fossem bombardeios de canhões, mas são bombardeios magnéticos, tá? Que eles fazem para a Mansão da Paz, com o objetivo de desintegrar a estrutura da mansão e ocasionar, porque lá tem muitos espíritos que vão ser socorridos fora e vão ser levados para ser internados lá. Então eles querem desestruturar psiquicamente esses espíritos que já foram recolhidos. Mas a mansão tem sistemas de defesa, ele fala, né? Tem muralhas, tem agulhas de vigilância que também fazem esse bloqueio, né? Interessante isso, né, gente? A gente imaginar essas coisas todas do outro lado. Bom, aí no primeiro encontro do André com o Druso, o André olha lá para fora e vê uma porção de espíritos sofredores com umas caras nem um pouco amigáveis, espíritos assim muito tristes, parecendo feras humanas. Ele usa esse termo, parecendo feras humanas. E aí ele fala assim para ele: por que não descerrar as portas aos que gritam lá fora? Não é este um posto de salvação? Acho que qualquer um ficaria com essa vontade de ajudar, né? Mas o Druso, na sua sabedoria, ele fala para André: sim, respondeu, sensibilizado, mas a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. Então, nem sempre uma carinha que está ali, uma carinha triste, lembra daquela carinha do gato do Shrek? Que ele fazia aquele olhinho assim? Só que ele era danadinho, né? Quando ele queria, ele fazia carinha de bom, mas ele não era nada bom às vezes. Então, são esses espíritos, eles fazem eles querem ajuda, né? Mas eles não querem se ajudar, nem um pouco. E, pelo contrário, poderiam desestabilizar os trabalhos. Aí ele fala: se acolhidas aqui, sem a necessária preparação, atacar-nos iam de pronto, arrasando nos institutos de assistência pacífica. E não podemos esquecer, olha que frase sábia, a ordem é a base da caridade. Então, mesmo que a gente tenha boa vontade, gente, sempre tem que ter ordem em tudo, né? Não é só que a gente quer ajudar, pode sair atropelando as coisas, não. Esses espíritos trazem um íntimo turbilhonado e tenebroso, odeiam, aniquilam, mordem e ferem. Semelhante fase de inconsciência e desvario passa, também como a tempestade, embora a crise por vezes persevere por muitos anos. Então, aí o André fica angustiado, mas, meu Deus, que espíritos são esses que estão aí fora? Né? Ele pergunta, que tipos de espíritos que habitam ali? Aí ele fala que os espíritos que habitam aquela região não são espíritos, o André até pergunta, mas são o quê? São criminosos? São que tipos de pessoas? Ele ainda fala assim, são espíritos primitivos, como os índios? Ele ainda faz essa pergunta. Meu Deus. Mas ele fala não, que nas densas trevas em torno apenas residem aquelas mentes que conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente. Então eles
eram espíritos que tinham um senso de responsabilidade moral, mas não queriam, né? Não cumpriam. Praticaram o mal deliberadamente. As trevas pode ser, desse modo, definida como vasto campo de desequilíbrio estabelecido pela maldade calculada, nascida da cegueira voluntária e da perversidade completa. Aí vivem domiciliados, às vezes, por séculos. Então, mas aí o André fica, meu Deus, como pode Deus permitir a existência, né? Quando a gente vê aquelas cenas lá do nosso lar, o espírito na lama, cara na lama, né? Como é que Deus permite isso, gente? Se Deus é bom, como é que ele permite a existência desses locais? E aí o Druso fala, né? Todos os lugares, mesmo que com essa expressão infernais, surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera tais criações mentais das almas humanas. Então, aquilo ali é uma criação mental desses espíritos, tá? Não é uma região que exista, que foi criada por Deus para colocar aqueles espíritos lá para eles serem castigados, mas são criações mentais deles. A partir do momento em que eles mudam aquele pensamento, aquilo tudo ali se desvanece, tudo aquilo acaba. Acima de tudo, nosso livre-arbítrio é respeitado. O Pai respeita o nosso livre-arbítrio para ajudá-los a valorizar o bem. Né? Como é que a gente vai aprender? Se a gente não conhecer, para fazer o bem, a gente tem que ver os dois lados da moeda, né? Corrigindo o mal com o próprio mal. Bom, aí toca uma sirene lá, eles estão lá, né, naquela conversa, toca uma sirene, e o Druso reúne um grupo os espíritos estavam internados. Ele fala que ele reúne lá numa assembleia espíritos que já estavam em condições, já se encontravam lúcidos e pacificados. E aí esses encontros aconteciam 2 vezes por semana, e o Druso fazia, né, como se fosse uma palestra mesmo, explicando para os enfermos tudo o que estava acontecendo ali com ele. E aí o André ficou impressionado, porque mesmo pacificados e lúcidos, eram espíritos que ainda estavam com a sua forma perispiritual bem deformadas, né? Com uma carinha bem estranha. E aí ele conheceu o Silas, que é um outro assistente do Druso, o Honora, que está com ele, né? E a Celestina. Bom, aí ele fala, é bem grande, eu resumir aqui nesse parágrafo. Não me creiam separado de vocês por virtudes que eu não possuo. Também sou aqui um companheiro à espera da volta. Quer dizer, Druso vai reencarnar. Druso não está ali só, ele também é um espírito que ainda tem as suas dívidas. A viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Então, ele fala, olha que bonito, gente, essa frase. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro. Então, o que a gente vai colher do outro lado exatamente o fruto das nossas obras. Se elas foram boas, a gente vai ter um porvir bom. Senão, a gente vai ficar enredado nesses sentimentos aí. Muitos supõem a morte como o término dos seus problemas. Outros supõem o início do gozo dos seus privilégios, porque muitas religiões prometem, né, essa salvação, esse lugar de vida eterna, mas após o desencarne permaneceremos ligados às nossas obras. Ninguém avança para frente sem pagar as dívidas que contraiu. A lei divina, ao alicerçada na justiça, funciona com igualdade para todos. Por esse motivo, nossa consciência reflete a treva ou a luz das nossas criações individuais. Sujeitamos às disposições das leis que prevalecem na esfera carnal, teremos a felicidade de encontrar velhos inimigos sob o véu de temporário esquecimento, facilitando-se-nos assim a reaproximação preciosa. Então, lá do outro lado, a gente vai encontrar os nossos desafetos e a gente vai planejar a nossa volta também. Aí, o pessoal, ele terminou e o pessoal faz uma fila para falar com ele, né? E aí parou lá uma mulher para falar com ele, angustiada, uma mãe. Ela falou assim: quando partirei para o campo terrestre com meu filho? Tanto quanto posso, visito-o nas trevas. Não me vê nem me escuta.
continua autoritário e orgulhoso. Ah, como pode o amor contrair tamanho débito? Então era aquela coisa, né? A mãe atrás desse filho e ela queria saber como é que eles iam voltar. Aí o Druso explica para o André que ela, às vezes a gente vê umas situações no dia a dia, na vida, né? E aí a gente não consegue, porque o véu do esquecimento faz a gente esquecer. Nem a gente sabe da nossa, nem sabe da vida dos outros. A não ser que você seja médium e consiga ver o passado das pessoas. O Chico, o Divaldo, só conseguia fazer isso, né? Mas essa mãe aí, ela falhou na sua maternidade. Ele fala que ela não soube orientar o sentimento materno para com o filho, instilou nele ideias de superioridade, favorecendo-lhe acessos de rebeldia e brutalidade. Então, não é que a culpa do problema dele seja a mãe, quer dizer, ela também participou desse processo, né? Construiu aquele monstrinho ali. Mas é o amor, né, que une as pessoas. Então, ele fala que eles reencarnariam em programações de círculo paupérrimo. Então, às vezes você vê uma mãe com um filho numa condição difícil, né? Às vezes uma mãe solo. E aí, né, a gente consegue vendo essas coisas, a gente consegue entender um pouquinho a misericórdia divina. E aí ela receberia ele como, né, quando jovem, o filho que ela própria complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica, ser-lhe-á na carência de recursos inspiradora de heroísmo e coragem na forja de dificuldade e sofrimento. Se vencerem, maravilhoso, se não, retornam ainda com um débito contraído. Bom, o assistente Barreto também, o Druso não para, né? Toda hora vinha alguém para perguntar alguma coisa. Aí esse assistente Barreto, ele interrompeu novamente, aí falou assim, rogo-lhe providência na solução do caso Jonas. Sua reencarnação talvez seja frustrada em definitivo. Druso perguntou, em que consiste o obstáculo? Olha, vocês veem. Cecina, a futura mãe, então provavelmente era um espírito que teve o planejamento reencarnatório feito ali pela Mansão da Paz. A gente vai ver mais à frente que a Mansão da Paz, mesmo não sendo lá do nosso lar, quer dizer, seja uma jurisdição do nosso lar, eles planejavam reencarnações desses espíritos ali também, tá? Eles tinham essa condição de fazer isso. Então, essa mãe, quando sentiu os fluidos do filho, mesmo já no processo de ligamento, perispírito a perispírito, a gente sabe que acontece lá desde a fecundação, ela, quando sentiu, que provavelmente era um filho, era um desafeto, né? Ela não estava aceitando o filho. Então, provavelmente, ela ia entrar em aborto espontâneo. E ele fala, já a quarta tentativa desses dois espíritos, ele tentando reencarnar por essa mãe. E aí o Druso fala, não, o menino precisa, o Jonas precisava ficar no corpo por pelo menos 7 anos. Né? Ele não seria ele não teria a vida longa, né? Às vezes aquele espírito que faz aquela completude ali de pouco tempo de vida, às vezes para recuperar perispírito, alguma doença, né? Então, mesmo em pouco tempo, olha o trabalho que a espiritualidade tem. Então, precisavam trazer a Cecina para fazer um trabalho novamente com ela, e aí eles vão fazer isso, tá? Ele não fala mais o que provavelmente vai aparecer essa história mais para frente. Aí o André levanta essa questão. Nesse caso de reencarnação pendente, o André pergunta a Druso se a casa poderia opinar na solução de semelhante assunto, né? Se existem reencarnações ligadas o Druso fala, se existem reencarnações ligadas aos planos superiores, também temos aquelas que se enraizam diretamente nos planos inferiores. Nesses casos, servem como preciosas oportunidades de liberação dos círculos tenebrosos. Então, eles fazem reencarnação daqueles espíritos que estão naquela condição de plano inferior e já joga direto para reencarnar, porque é uma forma de tirar esses espíritos dessa condição tenebrosa. Às vezes é um ânimo que aquele espírito toma, né? Porque ele é subjugado, ele está sofrendo ali, ele está
sendo muito maltratado pelos espíritos vingativos. A mansão, com a ajuda dos espíritos superiores, também planejam e executam de lá mesmo. Então, eles de lá executam essa encarnação dos que residem ali. Aí ele pergunta, mas como fazem isso? Aí o Druso fala, 2 vezes por semana eles se reúnem no templo da instituição com mensageiros de luz e, através de instrumentos adequados, deliberam sobre os casos para orientação e processo reencarnatório. Esses mensageiros da luz são inteligências angélicas que não perdem de vista as plagas infernais. Então, nenhuma ovelha se perderia, não foi isso que Jesus falou? Nenhuma, mesmo esses espíritos em piores condições. Tem seres que ajudam nesse processo. Aí o assistente falou que, enfermaria 5, 3 recém-chegados entraram em crise de angústia. Chama o Druso para resolver. Aí o Druso explica pro André que esse processo que acontece nesses espíritos internados, sabe o que é? Telepatia alucinatória. Os vingadores deles lá, que ficam lá fora, ficam telepaticamente induzindo esses espíritos a entrar em crises de angústia, né? Crises nervosas. Os recém-chegados não se encontram fortes para resistir a esses impactos dessas forças perversas à distância. Aí sabe o que eles aplicam? É interessante, a gente já viu em alguns livros do André. Choques. Eles falam, retire os enfermos normais e esses que estão em crise, eles precisam receber um tratamento de choque para quebrar essa ligação telepática com esses espíritos de fora. Então, o Druso leva o André e Lara a verificar o caso de um paciente. Olha essa é a nossa história do livro. Um paciente que fora resgatado pelas expedições socorristas e estava internado no gabinete de socorro magnético. Esse espírito, ele só emitia gemidos. André, quando ele vê a figura, ele fica muito chocado com a aparência do irmão. A aparência perispírita, né? Aquele corpo espiritual que a gente leva daqui. O resto do corpo material fica, né? Mas o corpo espiritual segue com a gente. Ele falou, gente, que o espírito parecia uma vítima de atropelamento. Tamanha a deformação que ele estava. E ele só gemia. Aí, com a IA, agora a gente joga o texto e aparece uma... Que bênção, né? Né, Felipe? Parece a imagem assim que a gente consegue... Aí eles estão lá no gabinete de socorro. Aí o André, né, pergunta, o Hilário pergunta, mas terá sido recentemente liberto do mundo físico? Indagou meu colega, tanto quanto eu, dolorosamente impressionado. Por enquanto não sabemos. É uma dessas pobres almas que terá deixado o círculo carnal sob o império de terrível obsessão. Tão terrível que não terá podido recolher o amparo espiritual das caridosas legiões que operam nos túmulos. Por isso, gente, a gente deve ter muito respeito pelos cemitérios. Nos cemitérios existem espíritos que fazem esse trabalho. Eles vão desligando esses espíritos que estão lá, que estão nessa... Porque os obsessores querem chegar já para roubá-los, né? Assim, levar esse espírito para subjugar, para continuar, como é que se diz? Extraindo aquela energia dele, né? Então, existem espíritos que fazem isso, mas ele era tão terrível essa obsessão que ele não teve nem essa caridade. Indubitavelmente largou o corpo dentro sob absoluta fascinação mental, que é o final, né? Então, é obsessão, fascinação, subjugação, acertei? Ou é o contrário? Quem tá aí tá certo? Não, subjugação é o final. Caindo em problemas angustiantes. Aí ele fala, o nosso desventurado amigo encontra-se sob terrível hipnose provocada. Inegavelmente foi conduzido a essa posição por adversários temíveis, que disseram para torturá-lo, fixaram-lhe à mente alguma recordação penosa. Aí ele falou. Só que aí o Druso, né, ele tinha muita experiência na psicologia dos espíritos vitimados nas trevas, ele começa a aplicar passes dispersivos.
nos centros vitais, para desintegrar essa fixação mental e o doente então desperta, mas não completamente. Ele fala que ele fica no estado de vigília. Mas a primeira frase que ele fala é essa: socorro, socorro, eu sou culpado. Sou Antônio Olímpio, contarei tudo, em verdade pequei. Por isso é justo que eu sofra no inferno. Olha a ideia dele. O fogo tortura minha alma sem consumi-la. É remorso, bem sei. Se eu soubesse, não teria cometido a falta. Entretanto, não pude resistir à ambição. Então, gente, a história do Antônio Olímpio é o seguinte. Ele vai contar a história para eles. Depois da morte do pai dele, ele vive obrigado a partilhar nossa grande fazenda. Ele era um pai, era uma pessoa de recursos, né? Tinha uma fazenda e ele tinha 2 irmãos mais novos, Clarindo e Leonel. Trazia, porém, a cabeça dominada de planos. Pretendia converter a propriedade que eu administrava em larga fonte de renda. Contudo, a partilha me estorvava. Notei que os manos tinham ideias diferentes das minhas e comecei a maquinar o projeto que acabei executando. Admiti, continuou enfermo com acento, que somente poderia ser feliz aniquilando meus irmãos. E quando o inventário estava prestes a decidir-se, convidei-os a passear comigo. Olha a história. Passear comigo de barco, inspecionando o grande lago do nosso sítio. Antes, porém, dele a beber um líquido entorpecente, calculei o tempo que a droga reclamaria para um efeito seguro. Estão vendo como é que é a maldade calculada? Tudo planejado, parece até novela, gente. A gente olha para a novela e fica com raiva dos... Mas é isso aí. Quando o inventário estava prestes, te convidei... Ah, tá, desculpa. Quando a nossa conversação e acesa percebendo-lhe sinais de fadiga, num gesto deliberado, desequilibrei a embarcação e conheci do trecho onde as águas eram mais fundas. Ah, que calamidade inesquecível! Ainda agora escuto-lhe os brados arrepiantes de horror, implorando socorro, mas de nervos dormentes e a breves minutos encontraram a morte. Nadei de consciência pesada, mas firme em meus alocados propósitos, abordando a praia e clamando por auxílio. Com atitudes estudadas, pintei um imaginário acidente e foi assim que me apossei da fazenda inteira, legando-a mais tarde a Luís, meu filho único. Fui um homem rico e tido como honesto. O dinheiro granjeou-me considerações sociais e privilégios públicos que a política distribuiu com todos aqueles que se fazem vencedores no mundo, pela sagacidade e pela inteligência. De quando em quando recordava meu crime, nuvem constante a sombrear minha consciência, mas em companhia de Alzira, que é a esposa dele, procurava distrações e passeios que me tomassem atenção. Nunca pude ser feliz. Quando meu filho se fez jovem, minha mulher adoeceu gravemente. E de febre que a devorou por muitas semanas, passou a loucura, com a qual se afogou no lago, numa noite de horror. Viúvo, perguntava a mim mesmo se não estava sendo joguete do fantasma das minhas vítimas. Entretanto, temia todas as referências em torno da morte e busquei simplesmente gozar a fortuna que era minha. Então, ele planejou isso tudo, né? Matou os irmãos. E a esposa dele, provavelmente uma pessoa que devia ter alguma mediunidade, os espíritos dos irmãos começaram a obsidiar a casa. Só que encontraram passagem ou encontraram mais, ou premeditadamente mesmo, a esposa dele. Então, a loucura que a levou, né, foi causada por esses espíritos desses irmãos. Mas, quer dizer, ele teve uma vida boa, pela vida normal, ninguém soube do crime dele, mas o crime dele está aonde? Na consciência. Então ele fala, aquela cena é o que ficava na fixação mental dele. E os irmãos obsessores, assim que ele morreu, pegaram ele e levaram lá para as regiões umbralinas, para ficar torturando ele. E ele via sempre a imagem do lago, a imagem do assassinato desses irmãos. Aí ele fala: estou preso à terrível embarcação, sem que me possa desvencilhar. Quem me fará dormir ou morrer? Imagina, gente, um loop mental da pessoa ficar naquela cena sem saber a noção de tempo.
Já sabemos o necessário para estabelecer um ponto de partida na tarefa assistencial. O Druso falou, tomaremos no caso, ao caso o momento oportuno. O grupo foi chamado à tarefa de inspeção da chegada de uma caravana de recém-desencarnados. E aí, essa cena é interessante, né, pessoal que gosta dos bichinhos, né, que olha os cachorros, eles chegaram com os animais, tá? O comboio trazendo os espíritos lá, são espíritos da assistência da Mansão da Paz, que vão lá nas regiões de fora da mansão fazer o recolhimento dos espíritos que já estão em condições de serem atendidos na Mansão da Paz. Então ele falou, chega uma caravana comboio à mansão com 19 recém-desencarnados em posição de desequilíbrio, mais credores de imediata assistência, uma vez que não se haviam comprometido de todo com as forças dominantes nas trevas, com exceção de 5 que vinham de maca, desmemoriados e adormecidos, os outros revelavam perturbações e ou absoluta ausência mental. Outros chegavam com a aparência das suas moléstias que lhe haviam imposto a desencarnação. E aí eles chegam lá trazendo esses espíritos. Aí eles vão encontrar esse primeiro caso aí de uma irmã que ela chega amparada pela mãe desencarnada, a mãe abraçando, a mãe trazendo, só que ela estava tão... ela não estava enxergando a mãezinha dela. Ela enxergou o Druso e ela o viu como se fosse um padre, por isso que eu botei a figura de um padre. Isso tudo é criação mental. Se você tem uma crença, né, você vê um espírito do lado de lá, você vai imaginar que ele é um padre, ou o que você achava na tua crença. Aí, uma dama que fora mãe de uma jovem estava à sua volta, porém, a jovem não conseguia vê-la, pedia a Silas. Ela falava assim, não era o Druso, era o Silas. Padre, não me deixe morrer, me dê a extrema unção. Fui ingrata com a minha mãe e a deixei na miséria. A jovem, por haver cultivado a fé católica, imaginava-se diante do sacerdote, acusando-se pela falta e permanecia estagnada no remorso desde o seu desencarne. Ela fala, tentei apagar minha falta na fonte da caridade para com os desprotegidos da sorte, mas a ingratidão praticada com minha mãe fala muito alto em minha consciência. Então, o fato dela estar assim, com esse remorso todo, ela não conseguia enxergar a mãezinha dela. Ó Deus, não me deixes encontrá-la, olha só, sem que pague os meus débitos. Senhor, compadecei-vos de mim, pecadora que vos ofendi, humilhando e ferindo a amorosa mãe que me deste. Aí ela conta a história dela, que é assim, quando me vi... Não, peraí. Por que o orgulho me ensegueceu assim tanto a ponto de condená-la à miséria? Por que não possuía eu, há 20 anos, a compreensão que eu tenho agora? Pobrezinha, meu padre, lembra-se dela? Era uma atriz humilde que me criou com imensa doçura, concentrou em minha existência, tinha a sociedade contra ela, e meu pai, sem ânimo de lutar pela felicidade de todos nós, deixou arrastar-se na extrema pobreza, acovardado e infiel aos compromissos que livremente assumira. Quando me vi jovem, envergonhei-me dela e, aliando-me ao homem vaidoso que desposei, expulsei-a da nossa casa. Ainda sinto o frio daquela terrível noite de adeus. Atirei-lhe ao rosto frases cruéis para justificar minha vileza de coração, caluniei-a sem piedade, pretendendo elevar-me no conceito do homem que desposara, menti que ela não era minha mãe, apontei-a como ladra comum que me roubara ao nascer. Lembro-me do olhar, da dor e compaixão que ela me lançou ao despedir-se. Não se queixou nem reagiu, apenas contemplou, tristemente, com os olhos túrgidos de chorar. Nessa altura, a dama que a sustentava, né, a mãe, afagou-lhe os cabelos em desalinho e buscou reconfortá-la. Não se excite, descanse. Aí ela escuta a voz, ela fala, que voz é essa? Bradou a moça. Ó Deus, aí ela fala aquilo, né, não me deixes encontrá-la sem que pague os meus débitos. Aí com auxílio
de duas enfermeiras, porém a simpática senhora que acalentava situou em leito portátil e fê-la umedecer a força de inexcedível ternura. Que nos diz, exclamou Hilário. Sim, acompanhá-la carinhosamente, sem identificar-se, para que a pobre desencarnada não sofra abalos prejudiciais. O traumatismo perispíritico vale por muito tempo desequilíbrio e aflição. E por que motivo teria a doente decidido confessar-se dessa maneira? Aí ele fala, né, que é fenômeno comum. As faculdades mentais da nossa irmã sofredora estagnaram-se no remorso, em razão do delito máximo da sua existência útil. E desde que foi mais intensamente tocada pelas reflexões da morte, entregou-se de modo total a semelhantes reminiscências. Por haver cultivado a fé católica romana, imaginava-se diante do sacerdote. Então ela como se ela estivesse se confessando, né? O espetáculo ferira-me muito. A rudeza do quadro que a verdade me oferecia obrigava-me à dolorida meditação. Não havia males ocultos na terra. Então, tudo aquilo que a gente acha que vai fazer escondido, né, que ninguém vai ver, mas nada fica oculto aos olhos de Deus. Todos os crimes, todas as falhas da criatura humana se revelam algum dia em algum lugar. Qualquer sombra da nossa consciência jaz impressa em nossa vida. E não é ninguém que vai chegar e falar, olha, Rosa, você fez isso, isso, isso. Não. Passa todo o filme na sua cabeça, de todas as besteiras, desde a pequenininha que passou desapercebido por você, até as grandes coisas, as besteiras que você fez. Até que a mácula seja lavada por nós mesmos com o suor do trabalho ou com o pranto da expiação. Olha aí, Ivone, pranto da expiação. A Ivone estava querendo entender, né, a diferença entre prova e expiação. Aí depois eles foram ver uma jovenzinha. Vai acabar nisso, né? Vai. A jovenzinha. Eles se depararam com uma recém-desencarnada, que a menina gostava de ler coisas de demônios. E aí ela criou essas formas de pensamento. Eles estavam vendo, ela estava vendo a figura do Valdemar, sei lá o nome dessa entidade aí que tem esse chifre, né? Que inclusive o André Luiz fala que a Igreja Católica propagou isso no início. Tem uns livros da Igreja Católica que falava desse demônio, Valdemar, sei lá. Então, o perigo de pessoas que têm a mente muito frágil, né, de serem impressionáveis com determinados tipos de leitura, determinados tipos de coisas que assistem. Então, a gente tem que ter essa compreensão. Pobre mulher, prorrompeu-se em choro junto de nós. De punhos cerrados reclamava, quem me libertará de Satã? Quem me livrará do poder das trevas? Santos anjos, socorrei-me, socorrei-me com o terrível Belfegor. É um nome estranho. Aí ele fala que é um clichê mental criado e nutrido por ela. As ideias macabras, quais sejam as de bruxaria, do demonismo, que as igrejas denominadas cristãs propagam a pretexto de combatê-los. A gente também tem os irmãos de outras denominações que adoram falar do diabo, né? Fala tanto do negócio e as pessoas ficam pensando nisso. A preço de conjurações e exorcismos, geram imagens como essa a se difundirem nos cérebros fracos e desprevenidos, estabelecendo epidemias de pavor alucinatório. Aqui é fácil reconhecer que cada coração edifica o inferno em que se aprisiona, de acordo com as próprias obras. Assim temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos. O pensamento, aí a gente fecha com essa ideia. O pensamento é uma força viva. A gente cria para o bem e cria para o mal, né? E todo pensamento, ele cria uma onda, né? Uma onda eletromagnética que vai cair aqui no fluido cósmico universal. Ela vai encontrar ressonância no mesmo pensamento, né? Semelhante atrai semelhante. E essa forma vai se agigantando. Só que o que vai volta, né? Aquilo que cultivamos na mente atrai energias semelhantes e influencia a nossa vida espiritual. Por isso é essencial alimentar pensamentos nobres, pois as ideias negativas podem nos aprisionar em nossas próprias sombras, enquanto os pensamentos elevados nos conectam à luz, à renovação e ao amparo espiritual.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Gente, assistam, eu vou continuar, acho que na quinta-feira que vem eu falo de novo, aí a gente vai tentar fazer o estudo desse livro com vocês. Espero que tenham gostado. Boa noite. Eu acho que sim, né? Em capítulos, pena que não é todo dia, né? Mas vamos lá. É interessante, né? Que é uma forma de ler o livro de outra maneira, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui a mensagem, né? De André Luiz, e vamos acompanhar na próxima palestra da Marcele. Para os internautas, continuem aí dando seu like. Obrigada.